Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos, irmãos, ler do versículo 1 ao versículo 7, mas vamos discorrer sobre todo este capítulo. A leitura inicial do versículo 1 ao versículo 7. Diz a suficiente palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus bendito, eis a tua palavra, Senhor, lida e perfeita e justa, e necessária e suficiente, autoritativa, inerrante, infalível, que, ó Deus, tanto necessitamos para as nossas vidas. Precisamos dessa palavra, Senhor, para sermos alimentados. Precisamos dessa palavra, Senhor, para nos protegermos. Tua palavra é espada, ó Deus. Tua palavra, Senhor, é penetrante. É ela, Senhor, que nos mostra quem somos, quem Tu és. Ela que mostra, Senhor, o que está no nosso coração. É ela, Senhor, que ilumina o nosso caminho até a eternidade. É ela, Senhor, que nos mostra como procedermos na Tua casa. É ela que nos mostra, Senhor, o modelo que devemos seguir. Por isso, ó Senhor, concede, ó Deus, que pelo Teu Espírito possamos trazer, Senhor, a exposição dessa Tua palavra com toda fidelidade, com toda segurança, Senhor, com autoridade vinda de Ti. Não de nós, não temos autoridade, ó Deus, não temos suficiência. Por isso, ó Deus, nos colocamos como realmente somos. Pecadores, ó Deus, o imperfeito falando do que é perfeito. Mas, Senhor, pela Tua graça o fazemos. É nos dado, ó Deus, não só essa incumbência, como esse privilégio. Então concede, Senhor, que haja ouvidos para ouvir, Senhor, essa Tua palavra. Mentes para compreender e coração para receber. De bom grado, concede, ó Deus, prazer, satisfação em ouvir, Senhor, a Tua voz. Dá que aqueles que o ouçam não compreendam que não é meramente um homem que está falando, mas pela Tua graça Tu te levantas, ó Deus, e falas. Essa palavra não pode ser ignorada, Senhor, não deve ser ignorada. Deve ser recebida. Valiosa, preciosa. Por isso, Senhor, nós assim nos colocamos, ó Deus, como necessitados do Teu Espírito, tanto para expor como para ouvir, assim como para praticar. Nós Te oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Uma igreja modelo é o título do sermão. Uma igreja modelo.
O modelo, irmãos, é uma referência, é um molde, é um exemplo, algo que merece e deve ser imitado. Como a oração do Pai Nosso, que apresenta todos os elementos que uma oração deve conter. Ela é chamada de oração do Pai Nosso, mas também é uma oração modelo. O modelo é uma representação de algo que se deseja. E, sendo um modelo, sendo seguido à risca esse modelo, o resultado certamente vai ser aquele que se espera. Assim, irmãos, era essa igreja, a igreja de Tessalônica, apresentada pelo apóstolo Paulo nesta primeira carta. Há muitas coisas, irmãos, que nos saltam aos olhos dessa epístola. A característica dessa igreja, principalmente que ela era uma igreja muito nova. É impressionante. Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Ele, ao ser libertado da prisão em Filipos, aquela que sabemos que ele estava com Silas, né, o Silvano, e eles foram libertos por meio de um terremoto, quando eles, mesmo presos, cantaram na prisão, né, cantaram os salmos, estavam salmodiando. Depois de ser libertado, ele continuou essa viagem e chegou em Tessalônica. Quer ver? Vamos abrir, não desmarque. 1 Tessalonicenses 1, vamos abrir em Atos 17. Acompanhe essa leitura atentamente na sua Bíblia. Atos 17, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Atos 17, do 1 ao 5, diz a palavra de Deus: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Como eu disse, irmãos, é impressionante, porque Paulo passou ali, irmãos, 3 sábados, 3 semanas, por conta da perseguição dos judeus. Queria passar mais tempo, evidentemente, pregando a palavra, mas de lá ele foi para Bereia, Atenas e depois para Corinto, onde passou 18 meses, lá em Corinto. Então, irmãos, em 3 semanas, pela graça de Deus, Paulo conseguiu deixar uma igreja bem solidificada no Evangelho, ao ponto dessa igreja se tornar modelo para toda a região. E é lá de Corinto que Paulo escreve essa carta. Ele estava na companhia de Silvano, ou Silas, dependendo da tradução, é a mesma pessoa, e ainda Timóteo. Essa primeira epístola dá testemunho do esplêndido caráter cristão desses novos convertidos, irmãos, que vieram, a grande maioria, do paganismo. Para os irmãos terem ideia do contexto, Tessalônica, essa cidade, ficava a cerca de 160 quilômetros a oeste de Filipos. Um grande centro comercial, irmãos, da época de Paulo. Havia habitantes gregos, romanos e judeus. Isso é uma cidade grande para aquela época, tinha em torno de 200 mil pessoas. Para os irmãos terem ideia, Arapiraca, né, a segunda cidade aqui do estado, né, tem 236 mil habitantes. Tessalônica tinha 200 mil. Era uma igreja extraordinária. Não menos que 3 vezes Paulo dá graças a Deus pela forma como esta igreja respondeu ao seu ministério. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 1:2, que nós lemos, 2:13 e 3:9. Por isso, irmãos, nessa noite queremos refletir sobre como essa igreja se tornou uma igreja modelo. O que tornava essa igreja uma igreja modelo? Essa é a pergunta que nós queremos responder.
E a primeira delas o que tornou essa igreja modelo foi sua clara e inequívoca eleição. O versículo 4 diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Paulo e seus companheiros e seus cooperadores, que é Silvano e Timóteo, viram de forma incontestável a forma como Deus separou esses irmãos das trevas para a luz. Está nos versículos 1 e 2, na saudação que eles fizeram, que nós lemos aqui. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. O versículo 1 diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. A igreja. A palavra grega para igreja, irmãos, é eclésia. Significa um povo chamado para fora. Eclésia, assembleia. Eles foram eleitos para se reunirem em assembleia. Por isso, irmãos, vou abrir um parênteses aqui e dizer, por isso que a coisa mais importante, irmãos, para a igreja é a reunião dos santos, é o culto solene, é a assembleia dos santos reunida. Deus nos chamou, irmãos, primeiramente para isso, para prestar um culto a Ele. Fecho parênteses. Agora, preste atenção, irmãos, veja como se deu essa ida de Paulo. Observem como Deus tem, de fato, os seus eleitos, e Ele vai prover na sua providência tudo o que é necessário para que estes ouçam a sua voz e recebam a graça, recebam a fé acompanhada pela palavra, a nova vida. Ouçam o evangelho, creiam para serem salvos. Paulo chegou até Tessalônica por uma ordem clara do próprio Deus, mas Paulo não desejava pregar ali. O relato bíblico, irmãos, diz que ele e os seus cooperadores tentaram pregar na Ásia, e o Espírito Santo os impediu. Então eles fizeram planos para ir para Bitínia, em outra região, outra direção, mas Deus lhe mandou uma mensagem dizendo: passa a Macedônia. Isso, inclusive, é uma expressão muito conhecida, né? Está lá em Atos 16, do 6 ao 10. Os irmãos leiam nas suas Bíblias e vejam Deus retirando Paulo do seu pensamento e direcionando para a vontade dele. Então foi por meio do cumprimento dessa ordem de Deus que eles navegaram de Troade a Samotrácia, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia. Está em Atos 16, 17 a 18. Para quê? Para que o evangelho fosse anunciado e a salvação alcançasse esses irmãos. Foi por isso. A verdade, irmãos, que está na Escritura é que Deus chama seu povo de forma eficaz por meio da palavra. Nada menos, irmãos, que 7 vezes em João 17, Jesus se referiu aos crentes como aqueles que o Pai lhe deu do mundo. Os irmãos podem verificar depois nas suas Bíblias. João 17, versículos 2, 6, 9, 11 a 12 e 24. Então Paulo afirmou com toda a convicção, com toda a certeza, que aqueles irmãos tinham sido eleitos, porque a eleição é eterna, é incondicional, é pela graça, é imutável, é justa e visa a glória de Deus. Mas por que Paulo, irmãos, afirmou com tanta segurança essa eleição? Primeiro, veja aí no versículo 3, a parte A. Ele viu a operosidade da fé naqueles irmãos, naquela igreja. Diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Observe, irmãos, os eleitos têm uma fé que opera. Não é uma fé aquilo que a pessoa
simplesmente diz que crê. Primeiro, a fé é um dom de Deus. E quando aquele que recebe, aquele que é alvo desse dom, que recebe esse dom, ele trabalha, é operoso. A verdadeira fé trabalha. Quem possui fé tem as mãos cheias e as emprega em muitas coisas. Não tem as mãos vazias. Raabe, a prostituta, é um grande exemplo. Ela creu e agiu. Creu e colocou sua vida em risco para proteger os espias. Não só a sua vida, mas também a vida de toda a sua família, na mão de 2 desconhecidos. Mas ela creu no Deus daqueles desconhecidos, de maneira que essa fé lhe rendeu constar na genealogia de Jesus, está na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. A fé operante, essa que o apóstolo Paulo está colocando aqui, coloca a alma em uma alegre obediência e tem toda a confiança nos mandamentos do Senhor. A fé operante, ela não se rebela contra a Escritura. E, portanto, a obediência é denominada obediência de fé. Paulo viu que aqueles irmãos ouviram a Escritura, ouviram a palavra de Deus e logo colocaram em prática essa fé. O que mais levou Paulo a afirmar com segurança essa eleição foi o amor abnegado. Veja ainda o versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Eles serviam ao Deus vivo por amor. Para isso eles tiveram que renunciar a si mesmos. Paulo viu na vida daqueles irmãos a renúncia. Renunciaram suas vontades, seus desejos, seus planos, suas próprias vidas. O amor verdadeiro a Deus, irmãos, e a Cristo Jesus, leva o crente a fazer isso. Amor abnegado faz os santos terem em primeiro lugar o reino de Deus. Eles não amam a si mesmos em primeiro lugar. Eles não buscam em primeiro lugar seus próprios interesses. Qual é o interesse do meu Senhor? Simão sabe, né? Aquela palavra para servo, doulos. Qual é o interesse do meu Senhor? Eu sou um servo. Vou buscar meu próprio interesse. Paulo viu isso na vida dos irmãos, esse amor. Então, eles imediatamente, rapidamente estavam servindo uns aos outros, cuidando uns aos outros, tanto em coisas temporais, como em coisas espirituais. Eles faziam isso, eles tinham cuidado na alma uns dos outros, passaram a ter cuidado. Observavam um irmão, ele está necessitando desse apoio, o irmão está necessitando dessa instrução, está necessitando desse esclarecimento. Eles iam lá, faziam isso. Também ajudavam em todas as outras coisas, no cotidiano, trabalho, casa, saúde, estudos. O amor abnegado daqueles irmãos fazia com que eles se preocupassem com a situação espiritual da igreja. Então, certamente, eles se davam a oração, a edificação de uns aos outros, trazendo conforto por meio da palavra. Eles ajudavam os irmãos. Aqueles irmãos estavam no paganismo, saíam do paganismo, precisavam de muita ajuda. Tinham costumes, irmãos, pagãos errados, pecados. Então o que é que eles faziam? Paulo viu isso. Rapaz, olha como eles estão tratando o irmão. Olha como ele está tratando o pecado daquele irmão. Está tratando com amor, está tendo cuidado. Veja, aquele irmão, por conta da fé, está abatido, um pouco abatido de espírito, está sofrendo perseguição. Os irmãos vão ver que tudo isso, irmãos, não era na tranquilidade, não.
eram em meio à perseguição. A gente precisa entender, irmãos, que o amor tem trabalho. Se você pensa que pode amar o outro e não ter trabalho, você está enganado. Se você diz que ama seu irmão, você vai ter que ter trabalho com ele. Ou necessariamente você tem trabalho com ele. Dizer que ama e não se preocupa e não se esforça, isso é um falso amor, não é amor abnegado. Muitas vezes é amor a você mesmo. E a gente tem que ter cuidado com isso. Muitas vezes a gente diz que ama o irmão e se dedica pelo aquele irmão. Sabe por quê? Porque daquele irmão a gente recebe também as coisas. E quando você tem um que não te dá tanta coisa assim em troca? E aquele irmão que não ri tanto assim para você? Mas é seu irmão. E aquele irmão que tem assim um costume que você não gosta muito nele? E aí? Esse é que tem que amar. Amor, o amor tem muito trabalho. Cristo amou, irmãos, a igreja e por ela se entregou completamente. Se entregou. Tem muita coisa, irmão, que a gente precisa botar em prática. Não precisa muito, não. Vou abrir outro parênteses. Vejo muitos assim, eu quero fazer a obra do Senhor, o trabalho. Eu vou procurar um lugar assim, bem distante para eu ir e me entregar assim a missões. Eu digo, comece em casa. Comece amando seus irmãos, suprindo suas necessidades. Aqueles irmãos tinham também firmeza na esperança. Paulo diz: da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é impressionante, irmãos, porque, de novo, eu lembro aos irmãos, Paulo só passou 3 semanas ali entre eles. E esses irmãos já estavam com uma confiança em Cristo Jesus lá em cima. Irmãos, eu lhes falei de Tessalônica, porque Tessalônica era uma cidade muito atrativa e próspera daquela época. Tinha muita coisa para oferecer para as pessoas, muitas possibilidades, muitas opções de lucro, de vantagens pessoais. Muito do que você atender aos desejos da carne, aos prazeres, à diversão, mas também em outras coisas que são lícitas. Tinha muita opção. Mas Paulo viu que a esperança daqueles irmãos não estava nessa vida, não estava nisso que a cidade oferecia. O interesse e a expectativa daqueles irmãos estava em Cristo. Lembra, irmãos, que o que mais marca as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses é o tema da segunda vinda de Cristo. Paulo teve até que dedicar parte dessa carta e da outra para lhes orientar melhor sobre o tema, que eles estavam com expectativa tão grande da volta de Cristo, que em algumas coisas estava pecando, estava errando. Mas eles já criam na volta de Cristo, eles já estavam certos que Cristo ia voltar. E, de novo, eu lhes digo, essa esperança estava no contexto do sofrimento. Não era na tranquilidade, não. Era no contexto do sofrimento. Porque, irmãos, eu vou lhes dizer, não há vida cristã sem sofrimento. Em especial o sofrimento causado pela obediência à palavra de Deus. Ao comentar sobre essa esperança, Hendrickson diz o seguinte: uma pessoa que suporta tamanha perseguição está disposta, se preciso, a permanecer sob pressões e estresse, confiadamente esperando que na presença do próprio Deus, que um dia há de julgar os homens todos, ele encontrará um abrigo seguro com o seu Senhor Jesus Cristo. A gratidão a Deus desses missionários, de Paulo e seus cooperadores, é o fato de saberem que os membros dessa igreja eram escolhidos, eleitos de Deus por tudo isso. E veja, irmãos, que o que os leva a essa convicção é ainda o poder transformador do Evangelho. Acompanhe comigo aí, os versículos 5 em diante.
Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Olha, por que é que eles conseguiram fazer tudo isso, irmãos? Porque eles receberam a palavra. Se não fosse, jamais iriam se tornar um modelo. Continuando, versículo 6, parte B. Posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Olha só. Então veja, irmãos, que não há contradição entre tribulação e alegria. De novo, Paulo e Silas estavam presos na prisão e à meia-noite eles estavam cantando os salmos. Versículo 7, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Paulo, lembre-se, Silvano e Timóteo tiveram uma breve convivência com esses irmãos, porque eles foram forçados pela perseguição ao evangelho para ir para outro lugar. Foram forçados. Mesmo assim, eles afirmavam que estavam alegres. Por quê? Porque eles viram que o evangelho, irmãos, transformou a vida daqueles irmãos. A pregação do evangelho foi acompanhada da poderosa eficácia da graça de Deus operada neles. E ali houve verdadeiramente salvação. Havia dinamite espiritual na mensagem, poder, dínamos, explosivo suficiente ali para detonar os ídolos, para arrancar os ídolos do coração, os ídolos de madeira, os ídolos de gesso, para dinamitar a vontade caída do homem e solidificar a vontade de Deus no coração daqueles irmãos. E é assim, irmãos, que os eleitos reagem à pregação genuína do evangelho, porque a pregação genuína vem com poder. E não pense não, viu, que naquele tempo não havia ensino falso, essas coisas, muito pelo contrário. Os irmãos sabem da filosofia grega, das falsas religiões, das muitas religiões, dos muitos deuses, tanto é que Paulo até encontra lá um altar ao Deus desconhecido. Tinha tanto Deus que ele disse, pode ser que a gente desconheça algum e vou botar esse altar aqui para eles. Muitos falsos mestres haviam lá, inclusive exerciam sua profissão em favor de si mesmos, por interesse pessoal, obtendo algum tipo de lucro. E Paulo, Silas e Timóteo disseram, com a gente não é assim não, irmãos. Se os irmãos sabem como foi o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, irmãos, o que tornava a igreja de Tessalônica um modelo? Sua clara e inequívoca eleição. É o primeiro ponto. Ela era um modelo, porque se via claramente que eles eram eleitos de Deus. Em segundo lugar, eles eram um modelo por causa da sua atuação missionária. Veja a partir do versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Eles receberam a palavra com alegria no Espírito em meio à tribulação. Lembre disso, versículo 6. Por que é que eles atuaram desse jeito? Primeiro, eles receberam a palavra com alegria do Espírito. Veja, irmãos, aqui não é ficar contente por sofrer, não. Veja, não é sadismo, né? Masoquismo. É porque eles estavam com a alegria do Espírito. O Espírito lhes alegrava, porque eles estavam sofrendo pelo Evangelho. Então é condição. Como é que você se torna um missionário, alguém que leva a palavra? Primeiro você tem que receber a palavra com alegria.
A igreja recebeu a mensagem e o mensageiro. E o evangelho produziu impacto na vida deles. E quem é impactado pela palavra não fica calado. Vai e prega a palavra. Paulo, irmãos, no capítulo 2, versículo 13, demonstra que eles tinham fome pela palavra. E por terem recebido a palavra em meio à tribulação, eles se tornaram imitadores dos missionários e de Cristo. Eles não só repetiam o que ouviam, mas eles imitavam, obedeciam o evangelho, manifestavam alegria no espírito, passando por dificuldades. E claro que se eles estavam fazendo isso, eles estavam imitando Paulo e Silas, que passaram por prisão e açoites, como nós informamos para os irmãos, e está lá em Atos 16, do 19 ao 25, e estavam também imitando a Cristo. Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33, a parte B. Saiba, irmãos, que a tribulação, a dificuldade, a luta é um instrumento muito utilizado por Deus para provar a eleição de muitas pessoas. Por meio da tribulação, por meio da dificuldade, você vai ver se uma pessoa é um eleito ou não. Quando surge a dificuldade, você vai ver se ele vai agir segundo a palavra de Deus ou se ele vai encontrar um outro caminho que lhe seja mais confortável, mais tranquilo, que seja... Já tem muito sofrimento, não é? Tem muito sofrimento no mundo, eu já sofri muito. Os de Tessalônica, irmãos, foram aprovados com louvor por essa postura. O evangelho impactou a vida deles, deixou marcas indeléveis, a palavra repercutiu. Repercutiu aqui, irmão, significa soar, soou como uma trombeta. Não é que eles estavam tocando as trombetas, suas próprias trombetas com os fariseus, mas a vida dele, como eles estavam vivendo, como eles estavam transmitindo Jesus Cristo, ecoou. É importante a gente refletir se essa tem sido também a nossa postura, se temos apresentado essas marcas também. Aqueles irmãos foram marcados pelo evangelho, e aqueles irmãos também tinham marcas por causa do evangelho. Sempre lembramos os irmãos que o cristão, a postura de um cristão é de um soldado, não é? Então um soldado, irmãos, é um soldado que vai para a guerra, não é um soldado que fica cuidando lá do almoxarifado do quartel, não. Fica na burocracia, não. Um soldado que vai para a guerra. Tem muito cristão que gosta de ficar na burocracia, só no papel. Mas não. Esses irmãos foram a lutas. Estavam com cicatrizes. A primeira luta que eles travaram foi consigo mesmo, contra seu coração. Paulo viu isso e disse: esses irmãos estão mortificando a carne. Dá para ver, dá para notar. Esses irmãos tinham comportamentos reprováveis, palavras torpes, vontades contrárias à palavra de Deus, e à medida que o evangelho foi pregado, eles mudaram e mudaram rapidamente, não só de forma visível, mas de tal maneira que a fama deles ecoou, repercutiu. Então é importante a gente verificar se temos apresentado também essas cicatrizes da luta, da defesa do evangelho, enfrentando os opositores, ou se a gente está fazendo como os israelitas, que faziam as pazes com os cananeus e que permitiam que eles vivessem no seu meio. Lembra os irmãos? Lembram quando os israelitas estavam sob o comando de Josué? Eles diziam: vá lá e conquiste. Aí eles diziam: rapaz, aqueles dali são fortes, vai ser difícil. Eles:
Ali tem muita, aquela terra ali tem muita árvore. Como é que a gente vai fazer nossas casas? Josué disse: vai lá e derrube, rapaz. Você está querendo um terreno pronto, já arado, tudo bonitinho. Quer que o pessoal se renda? Vá lá e lute. E eles foram lá e eles não lutaram, eles não fizeram, eles fizeram as pazes. Só vamos fazer o seguinte: esses cananeus aqui, eles podem, se a gente lutar com eles, eles vão morrer, né? Que adianta eles mortos? Não é melhor eles servindo a gente? Fizeram as pazes. Só, olha, vamos fazer o seguinte: a gente não vai lutar, mas você assina aí um tratado que você vai ser servo da gente. Não, tá tudo certinho. Não é melhor assim? Não, não é. Tem muita gente fazendo fazendo a paz com o cananeu, fazendo a paz com o pecado. E esses irmãos não. Eles lutaram, isso foi visto. A palavra, o agir deles ecoou, se espalhou. E esse evangelho, irmãos, produziu muitas coisas na vida deles, visíveis. E é para a gente perguntar se o evangelho está produzindo isso na nossa vida também. Se o evangelho tem feito você mais submisso a Cristo. Se o evangelho tem feito você abandonar as suas vontades, as suas inclinações, lutar contra elas, se voltar para o reino, se voltar para a igreja, ser um bem-aventurado, ser um pacificador, ser um pobre de espírito. Se o evangelho tem ensinado a você a mortificar esse espírito crítico, que julga as pessoas sem piedade. Se o evangelho tem feito você combater sua soberba, isso aí deixa a marca, viu? Deixa a marca. Lhe torna mais humilde. Em vez de andar com o nariz empinado, você começa a andar com a cabeça mais baixa. Isso é o evangelho. Os irmãos de Tessalônica eram um modelo, irmãos. Esse modelo ecoou. Sua atuação missionária ecoou a propagação do evangelho por eles, com os lábios e com a sua vida, viu? Não era só com os lábios, não. O que tornava, irmãos, a igreja de Tessalônica um modelo? Primeiro, deixa eu lembrar para os irmãos, sua clara e inequívoca eleição. Segundo, sua atuação missionária, sua vida e aquilo que eles pregavam estava ecoando, estava transmitindo o evangelho, porque o pessoal perguntava: como foi que eles mudaram de vida? Disse: é o evangelho. Como eles estão agindo desse jeito? O que foi que aconteceu? Rapaz, eles ouviram o evangelho. Foi isso que mudou a vida deles. Em terceiro lugar, irmãos, o que tornou essa igreja um modelo foi seu testemunho. Versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Olha, a repercussão que teve o nosso ingresso, Paulo está dizendo, não é o nosso, o meu, de Silas e de Timóteo, no meio de vocês, e vocês deixaram os ídolos. Irmãos, isso naquela época ali era uma coisa chocante, impactante, um abandono dos ídolos. Meu irmão, só dá para abandonar os ídolos quando de fato o evangelho penetra na vida das pessoas. A pregação do verdadeiro evangelho, a eficaz graça de Deus na vida, faz com que você abandone os ídolos. Deixe seus ídolos do coração, pecados escondidos, luxúria, soberba, cobiça. Deixe também seus ídolos externos, suas muitas divindades falsas e fictícias. Para os tessalonicenses, irmãos, antes do evangelho, a idolatria reinava. Os grandes e principais deuses dos gentios eram adorados lá naquela região, como Júpiter e Baco, Ceres, Plutão e Mercúrio.
Todos os macedônios e particularmente os tessalonicenses adoravam com grande devoção e reverência esses deuses. E eles deixaram todos. Agora, imagine os irmãos, a perseguição por abandonar esses deuses, no qual eles desde pequenininhos estavam acostumados a adorar. Seus pais ensinaram, seus amigos adoravam esses deuses. Olha, meus irmãos, tenha cuidado, principalmente os mais jovens, as crianças, os adolescentes, os jovens. Tem muito amigo seu, idólatra, e quando você não adora os deuses deles, você é escanteado, você é deixado de lado, você não é mais chamado para conversar, para sair, para brincar, para conversar. Aqueles irmãos sofreram isso dos amigos, dos parentes, perseguição no trabalho. Eles não participavam mais das confraternizações. As confraternizações naquela época todas eram direcionadas para aqueles deuses pagãos. Eles abandonaram as conversas profanas, não queria mais conversar com o pessoal. Disse: rapaz, essa conversa aqui não me agrada mais, profanas e imorais. Não começaram mais a compartilhar os mesmos objetivos uns dos outros. O pessoal disse: rapaz, então vamos fazer isso. Rapaz, não faço mais não quero mais não, tenho mais prazer nisso aqui não. Não, é só ser escanteado, deixado de lado. Rapaz, vamos lá. Tão bom, né? Como naquela época a gente saía, ia, adorava a Baco. Baco, irmãos, é o deus do vinho na mitologia romana, equivale a Dionísio na mitologia grega, símbolo da festividade. Rapaz, tu era tão contente, feliz com a gente, tu não perdia uma, inclusive muitas vezes até puxava. Era tão bom, rapaz, a gente conversava, se confraternizava. Tem mais prazer? Não, quero não, obrigado, mas não vou não. Hoje em dia, irmãos, há muitos que adoram Baco e Dionísio. Seu prazer está nas festividades, na bebida. Há quem trabalhe e viva para isso, porque eles querem adorar o seu Deus, né? O seu Deus é quem domina eles. Então a vida deles é para isso. Trabalha, se esforça, dá duro para poder ter um momento de satisfação. O que é que lhe satisfaz? As bebidas, as festas. Júpiter era o deus mais poderoso da mitologia romana. Tinha o poder de conceder prosperidade, fertilidade, justiça e vitória. Era o rei dos deuses e o protetor de Roma, equivalente a Zeus na mitologia grega. Se adoravam a Júpiter. Inclusive é por isso que o planeta foi dado o nome de Júpiter, por conta disso, desse Deus. Planeta imponente, né? Muitos adoram Júpiter nos nossos dias. O objetivo deles é a prosperidade. Vivem em função da prosperidade, obter vitória nas suas vidas, lutam por isso, se esforçam, passam muitas horas estudando, trabalhando, fazendo hora extra, 2 empregos, 3 empregos. Fulano é trabalhador. Não, é porque ele adora a Júpiter. Ela adora o Deus da prosperidade, ele quer prosperar. A vida dele é prosperar, ser vitorioso. Tem muito crente, irmão, adorando Júpiter, viu? Basta ver, irmãos, as festividades dos nossos dias. Basta ver aquilo que satisfaz as pessoas, a que deixa eles satisfeitos, que enche o seu coração, que lhe satisfaz. É o quê? A prosperidade, as festividades, o vinho. Estão atendendo os desejos da carne, da luxúria. Me diga, isso não é um culto a Afrodite? É um culto a Afrodite nos nossos dias.
Então aí tem muitos seguidores de Baco, Júpiter, Afrodite. Basta ver, irmãos, a devassidão que ocorre nas festas. E não só festas privadas em clubes não, viu? Festas de rua. Como nós estamos estudando no 7º mandamento, veja como se vestem. Observem a que horas saem de casa e a que horas chegam. Irmãos, aqueles de Tessalônica abandonaram tudo isso e pagaram um preço muito alto. Estavam andando na direção oposta a que eles viviam antes. E isso era impossível não ser notado. Por isso que isso ecoou. Quando há verdadeira conversão, irmãos, a pessoa muda. Não apenas as emoções, a aparência, não apenas o remorso de ter vivido como viveu anteriormente, mas a mente e a vontade que eles fazem pensar e desejar diferente do mundo. Quando você serve ao Deus vivo e verdadeiro, suas vontades, suas atitudes, inclinações, comportamento, seu interesse muda. Muda para quê? Você antes servia a você mesmo, agora você vai servir a Deus. Antes você servia ao seu pai e à sua mãe, você vai servir a Deus. Antes você servia ao seu filho, à sua filha, ao seu neto, agora você vai servir a Deus. Antes você fazia tudo para agradar o seu cônjuge, agora você vai servir a Deus. Por isso que é importante a gente refletir se isso não está ocorrendo com a gente. A gente de fato está servindo a Deus? Ou está servindo a nós mesmos? Aos ídolos que nós levantamos? De novo, eu digo para os irmãos, tem ídolos que parecem que não são ídolos. Eu faço tudo pelo meu pai e pela minha mãe. As pessoas até elogiam, não é? Tudo por eles. Até desobedecer a lei de Deus, não é? Faço tudo para o meu filho, pela minha filha. E é bom a gente verificar se não estamos servindo a outros deuses. Outra coisa, irmãos, que chamava a atenção das pessoas que conheciam os membros da igreja de Tessalônica era a expectativa ou o desejo da volta de Cristo. Olha o versículo 10. E para aguardardes os céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eles olhavam para a segunda vinda com expectativa. Isso é um diferencial. Isso é uma marca do eleito. Para o crente, a vinda de Cristo representa a consumação da sua salvação. Por que é que o crente deseja tanto? Porque ele sabe que vai ser completamente liberto. É o momento da sua total libertação. Ele luta, ele vive lutando. E ele se angustia, principalmente com o seu pecado. Ele luta diariamente. Quando ele peca, ele se entristece. Verdadeiramente, como fez Davi. E olha para trás e diz: meu Deus, eu pequei de novo, ó Senhor. Me perdoa, que vergonha. Senhor, quando eu vou ser liberto dessa condição? Diz como Paulo, né? Miserável homem que sou. Quem vai me livrar disso? Ele tem essa expectativa. O mundo tem medo da vinda de Cristo. Ixi, Jesus vai voltar, vou ter que enfrentar o julgamento. O crente disse: você liberto. Vem, Senhor. Aqueles irmãos tinham esperança, irmãos. Quem adorava os ídolos não tinha esperança. Mas quem confia em Cristo passa a ter uma viva esperança. Está lá em 1 de Pedro 1, 2 e 3. Paulo disse, escrevendo aos irmãos dos Efésios, que as pessoas sem Cristo estão sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, 12. Qual a esperança das pessoas do mundo? É na economia, é na educação, é no partido. A esperança dele é na ideologia. A esperança deles é ganhar na Mega Sena. A esperança dele está num parente rico. Esse rapaz fulano gosta muito de mim, então eu sei que ele não vai
ele me ajuda agora, eu sei que ele vai continuar me ajudando. Essa é a esperança dele. Esperança nas amizades. Eu tenho muitos amigos, tenho muita amizade, tenho muito conhecido. Essa é a esperança do mundo, dentre tantas outras coisas. A gente tem esperança, não, eu estou tranquilo. Tenho um emprego garantido, sou concursado. Estou sossegado. Esperança na conta bancária, no dinheiro que juntou, nas posses que conseguiu obter, na sua independência financeira. Eu sou independente financeiro. Posso parar de trabalhar agora que eu me sustento. Isso é a esperança do povo do mundo. O Monte Olympus estava apenas a 80 quilômetros de Tessalônica. Havia muitos deuses, muitos ídolos lá para contemplar. Era um ponto turístico, né? Aqueles irmãos viram que esses ídolos não valiam nada. Eram em vão. Agora viviam aguardando dos céus o Filho de Deus. A palavra aguardando, irmãos, aguardardes aqui no versículo 10, significa esperar alguém com felicidade, paciência, confiança e expectativa. Então o crente, irmão, não fica aguardando sinais. Tem muito aí aguardando sinal, né? Nós aguardamos o Salvador. Aguardamos a redenção do nosso corpo. Porque nós vamos receber novos corpos. E nós vamos ser como Cristo é. Essa é a esperança. Essa é a expectativa. Esse é o desejo. A expectativa da segunda vinda é um grande estímulo para se viver. É um grande estímulo para ganhar almas. É um grande estímulo para a estabilidade cristã. É conforto no sofrimento. É encorajamento para uma vida piedosa. Mas a expectativa da vinda de Cristo é um terror para aqueles que não têm esperança, que não estão preparados. Então, para concluir, irmãos, eu pergunto: você está preparado? Você pode dizer com toda certeza que é um eleito de Deus, que Deus o tirou do mundo, o separou, e agora você vive de forma diferente, que você tem uma fé operante, e não um mero acreditar em Deus, porque até os demônios creem em Deus, mas eles não têm fé. É diferente, viu? Eles creem, mas eles não têm fé em Cristo Jesus. Seu amor é abnegado. O que é um amor abnegado? É que renuncia às suas vontades, por isso chama abnegado. Você ama a Deus desse jeito, renunciando suas vontades, ou você ama a Deus para que Deus faça as suas vontades? Ou você ama, mas não abre mão dos seus direitos? Eu amo, mas o meu direito, amor, irmãos, verdadeiro é abnegado. Os efeitos do Evangelho podem ser vistos na sua vida, como o desejo de pregar a palavra, a mudança que se pode ver na sua vida. Mudança. As pessoas dizem: olha, de fato, fulano é um servo de Deus, é um crente, é um eleito. Ele ouve a palavra, ele ouve o Evangelho, ele vive à luz do Evangelho. O Evangelho fala algo, ele baixa a cabeça, ele não empina o nariz não, ele baixa a cabeça, ele se curva diante do mandamento. Você tem apresentado as marcas, os efeitos do Evangelho na sua vida, as marcas do sofrimento pelo Evangelho? Ou você não sofre muito? Sofre muito não, muito tranquilo. Procure viver uma vida tranquila, mais light. Irmãos, nossas igrejas devem tomar como modelo a igreja de Tessalônica. Mas para que isso ocorra, eu tenho que ser um modelo. Eu. Não espere que a igreja seja um modelo, se você não é um modelo. Você tem que olhar primeiro para você mesmo. Deixar de olhar para o outro e olhar para si. E ser um modelo. Um testemunho vivo do Evangelho. E hoje é um ótimo dia para fazermos uma avaliação das nossas vidas. E vermos se de fato temos sido modelos. Hoje que
Estamos dando graças a Deus por um ano de existência? É um ótimo motivo para avaliarmos se nós temos sido modelo para os demais. Que Deus, irmãos, nos abençoe e sigamos a meta de sermos esse modelo para todos os fiéis. Amém.